Olá, estamos ao vivo com mais um Agora a Terça é Livre. Já estão nos seguindo nas redes sociais? Tenho reparado que a cada dia o nosso número de seguidores aumenta, os comentários que a gente está recebendo, os likes, as sugestões, as críticas. Então, o nosso agradecimento. Hoje, mais um dia com notícias, comentários, entrevistas de qualidade, onde vocês poderão formar a opinião de vocês. Bom, comigo, Rafaela Brito, e com o professor Valdir Pucci. Olá, professor, tudo bem? Boa noite, Rafaela, tudo bem? Graças a Deus, tudo direitinho. Espero que vocês também estejam super bem. Mais uma terça, mais um Agora a Terça é Livre. Sempre uma honra estar com vocês neste momento, nessa hora de conversa, de bate-papo, de discussão, onde discutimos o nosso dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. A gente é um programa que tem uma pauta política, jurídica, de educação, de empreendedorismo e de finanças, mas ao mesmo tempo é um bate-papo, é uma troca de ideias. Vocês têm reparado, e nós aqui no estúdio também temos isso, é uma conversa de amigos, é um bate-papo, mas aquilo que a gente tenta dar para vocês, base para que vocês, como a Rafaela bem colocou, formem suas opiniões, formem a sua visão de vida baseada nos fatos, baseado na verdade desses fatos. Então, sempre uma honra estar com vocês aqui no nosso Agora a Terça é Livre. E eu vou falar aquilo que já está se tornando um bordão do nosso programa. Rafaela, Brasília está pegando fogo? Professor Valdir, hoje eu tenho uma notícia para lhe dar. Não está pegando fogo, acreditem ou não. Brasília queimou. E aí eu venho com as notícias quentíssimas. Bom, a primeira que eu trago é do UOL. Estados Unidos vão anunciar 500 milhões de dólares para Fundo Amazônia nos próximos 5 anos. Em seguida, uma do próprio portal da Câmara dos Deputados. Lira reafirma que o plenário precisa discutir projetos sobre fake news e redes sociais. Trago uma do UOL que diz: em aceno ao governo, Pacheco adia a sessão do Congresso e CPMI do 8 de janeiro. Uma exclusiva da CNN. Câmeras mostram ministro do GSI no Palácio do Planalto durante ataques do 8 de janeiro. Imagem das câmeras de segurança mostraram o ministro Gonçalves Dias e invasores no 3º andar do Palácio do Planalto. E termino com uma do G1. Quem é Ricardo Capelli, novo chefe interino do GSI após demissão de Gonçalves Dias? Professor? Obrigado. Bom, acho que a Rafaela vai botar um novo bordão aí, que não está mais pegando fogo, já queimou completamente, porque confesso que há muito tempo não via um começo de governo tão agitado como nós vemos agora no começo do governo Lula. Não que no Brasil isso seja uma novidade, né? A gente sempre tem governos iniciando de forma agitada, mas o governo Lula não conseguiu aproveitar os 100 dias de paz que a gente tem na política tradicional. A gente costuma falar que os 100 primeiros dias são 100 primeiros dias de harmonia, são 100 primeiros dias onde o governo consegue emplacar as suas principais medidas ou pelo menos dar início a essas principais medidas. E a gente viu que o governo Lula, neste caso específico, ele não teve esses 100 dias. Nós tivemos muitos acontecimentos, muitas situações e podemos dizer de forma muito clara, não houve ou não se iniciou nesses 100 primeiros dias, de fato, uma votação importante para o governo, uma situação que trouxesse, de fato, mais sossego à administração federal. Culpa uma parte do governo, óbvio, mas também da própria situação política brasileira, em especial a criada a partir do dia 8 de janeiro. Já falamos aqui sobre o dia 8 de janeiro, já discutimos o que foram aqueles atos do dia 8 de janeiro e vocês sabem que o Agora a Terça é Livre, na sua visão, ele condena completamente os ataques que foram realizados aquele dia, aquela tarde, e ao mesmo tempo também entendemos ser necessária a punição de todos os envolvidos, não só daqueles que estavam no dia 8 de janeiro depredando os prédios públicos, mas também de incentivadores e financiadores. Mas essa data, esta questão, ela tem um ponto nerval que precisa ser discutido,
que é a CPMI para investigar o dia 8 de janeiro. Estou trazendo esse tema porque a gente ainda não tinha discutido esta CPMI e se ela é ou não necessária e falar um pouco dos fatos que envolvem essa CPMI. Eu vou começar com uma coisa muito básica que eu quero trazer a vocês, inclusive uma coisa que discuti com alunos meus em sala de aula há poucas semanas atrás. Estávamos falando justamente sobre a questão da tripartição de poderes. Não vou dar uma aula aqui, executivo, legislativo e judiciário, porque não vem ao caso. Mas eu conversava com eles das funções típicas de cada um dos poderes e dizia o seguinte: olha, quando pensamos em poder legislativo, até o próprio nome, ele nos leva a falar que a função do legislativo é apenas legislar. Poder legislativo legisla. Concordam comigo? A coisa, ela sai natural, a observação, ela sai de forma natural. Só que eu explicava aos alunos uma segunda função do poder legislativo, talvez tão importante quanto a legislativa, que é a função fiscalizadora. Cabe ao poder legislativo fiscalizar as ações dos demais poderes. A gente olha, por exemplo, só para citar aqui um exemplo muito rápido, tribunais de contas ou Tribunal de Contas da União. Quando a gente vê a palavra tribunal, nos parece que seria um órgão do Poder Judiciário, mas ele não é. Ele é um órgão do Poder Legislativo, auxiliar ao Poder Legislativo para fiscalizar as contas dos demais poderes, por exemplo. Então, o que eu quero dizer para vocês? É função do Poder Legislativo, sim, fiscalizar o que acontece, os fatos no país que envolvam, que tenham repercussão em todo o país. As comissões, elas não estão lá apenas para aprovar leis, mas as comissões estão lá para debater leis, projetos de leis, mas também para fiscalizar as ações do Executivo. Então, quando, por exemplo, uma comissão convoca um ministro, isso não deveria ser um escândalo, isso não deveria ser uma discussão, quase uma manchete de jornal, porque isso é função e cabe ao Executivo, sim, justificar, explicar, mostrar o que está fazendo àqueles que representam a sociedade. Então, eu acho que CPI, CPMI, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, seja ela mista ou de qualquer uma das casas, é uma função essencial do Poder Legislativo. Eu acho que ela tem que ser instalada. Agora, a gente tem que entender o seguinte: por que governos são contra CPMI? Não é o governo Lula que é contra. Se a gente lembrar recente, o governo Bolsonaro foi contra a CPI da pandemia. Se a gente voltar no governo Temer, vamos achar o governo trabalhando contra CPIs. Se a gente voltar no governo Dilma, idem, no governo Lula, idem, no governo Fernando Henrique, idem, no governo Itamar, idem, no governo Sarney, idem, no governo Collor, idem. CPIs são sempre um problema para governos. Por quê? Porque CPIs não podem ser controladas por governos. Não é uma questão de culpa ou não. Porque muita gente diz, o governo não quer a CPI porque ele tem culpa. Antes, vou pegar aqui exemplos recentes. Governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro trabalha contra a CPI da pandemia. O que os opositores diziam? Que Bolsonaro não quer a CPI porque tem culpa. Passamos alguns anos e o discurso só mudou de lado. Agora quem não quer a CPI é o governo. E qual é a alegação da oposição ligada a Bolsonaro? O governo não quer a oposição, não quer a CPI porque tem culpa. Ora, não é porque governos têm culpa, podem até ter. Quem vai dizer lá no final é a CPI. É o relatório da CPI que vai nos dizer o que ela descobriu, o que ela está apontando, o que pode ou não ir para a justiça, quem tem algum indício de culpa ou não. Então, quem vai dizer isso é o relatório final da CPI. Mas o que nos chama a atenção é alegar que governo trabalhar contra a CPI é sinônimo de culpa no cartório. E nunca foi. Governos trabalham contra CPIs porque eles não têm controle nos rumos da CPI. E CPIs, até pelo que a repercussão que elas têm em mídia, elas acabam atrapalhando o próprio desenvolvimento do governo. Então é disto que o governo não gosta. E é por isso que a oposição ama uma CPI. E não é esta oposição. Qualquer um que esteja na oposição vai tentar abrir uma CPI contra quem está no governo.
seja hoje governo PT, oposição, aliados de Bolsonaro, seja na época de Bolsonaro no governo, oposição petista, e em qualquer governo. CPIs não são controlados por governo. Por quê? Porque a própria gênese da CPI, ela nos diz o seguinte: CPI é um instrumento de minoria. CPI é um instrumento de oposição. E muitas vezes nós esquecemos isso. Ela não é um instrumento de governo. Por quê? Porque o governo é fiscalizado pelo executivo, como eu disse no início da nossa conversa. Então prestem atenção disso. Não sejam aqueles automáticos. O governo é contra, ele é culpado. Ou se eu sou oposição, eu sou a favor da CPI. Mas eu preciso entender a lógica desse processo. Entendo que a CPI do 8 de janeiro, CPMI do 8 de janeiro é importante. Agora, o que ela vai concluir, não sei dizer. É ela que vai dizer, é ela que vai organizar. E, gente, não se assustem. Voltaremos nesse tema muitas outras vezes ainda ao longo do nosso Agora a Terça é Livre. Por quê? Porque saindo a CPMI, nós teremos uma grande discussão, e aí a grande discussão será quem domina a CPI, quem manda nessa CPMI. Essa vai ser, ou é uma grande batalha dentro do Congresso Nacional. E só para encerrar minha fala e já irmos para o entrevistado, porque eu sei que vocês já estão cansados de mim, eu queria só reforçar a ideia da importância do debate da nossa reforma tributária. Peço sempre que a gente acompanhe a reforma tributária, porque ela diz respeito a tudo de mais importante no país, em especial desonerar um país que já está arrasado na carga tributária e principalmente fazer com que essa reforma ela possa ajudar o empreendedorismo no Brasil. E é diante dessa fala que eu tenho a imensa felicidade e a grande honra de apresentar a vocês hoje a nossa entrevistada. Hoje nós estamos com Renata Foreste. Renata, seja muito bem-vinda ao Agora a Terça é Livre. Uma grande alegria nossa tê-la aqui. Igualmente, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Obrigado a gente, Renata. A gente que agradece. Falando um pouquinho sobre Renata Foreste. Renata Foreste ela é formada em administração. É empreendedora e atuou no varejo por 30 anos em uma rede de lojas de calçados e acessórios. Ela hoje trabalha com a área de empreendedorismo digital, uma empreendedora digital e produz conteúdo digital, estilo de vida e é formada... eu falei que ela é formada em administração. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre isso. O que é empreender? Como Renata entrou nisso? Por que ela foi para o mundo digital? É um bate-papo sobre os desafios de empreender no Brasil diante da grande trajetória de Renata e a sua experiência nessa área. Renata, eu queria começar uma pergunta muito básica. Como é que você começou? Quando você começou? Por que você quis empreender? Bem, eu comecei muito nova, com 16 anos. Na época, eu já tinha tia que trabalhava no ramo digital, no ramo de calçados femininos. E eu estava de férias, 16 anos, em Belo Horizonte, minha família mineira. E essa minha tia foi para uma feira de calçados e me levou para fazer companhia a ela. Olha. Aí eu cheguei lá nessa feira e eu comecei a empreender assim, porque eu senti uma necessidade de comprar um produto que eu não achava em Brasília para mim. Então, assim, eu empreendi porque o que eu gostaria de ter, eu não achava. E lá eu vi que os empresários que não compravam o que eu queria ter aqui em Brasília. Então, pela uma necessidade do mercado, eu empreendi nesse setor de calçados há 30 anos, há 35 anos atrás. Tem muito tempo isso. Me chama a atenção quando você me fala aqui, 16 anos. As pessoas com 16 anos estão com outras preocupações. É namoro, é sair, é começar, iniciar pensando numa faculdade já, você é formada em administração. Mas como foi com uma menina de 16 anos? Eu vou usar o termo menina, tá? Porque 16 anos é uma menina. Empreender em Brasília, entrar nesse universo que é um universo masculino, muitas vezes, e muito desafiador, que adultos não conseguem entrar. Foi uma coisa natural.
natural para mim. Não foi assim, foi um desafio. Eu vou te interromper. Você tem família empreendedora ou você que inaugurou isso na família? Não, tem minha família, empresários, a família inteira. Meus pais não. Meu pai é mineiro, veio para Brasília na época a convite da inauguração de Brasília. Mas assim, minha avó paterna, meu avô materno, enfim, eu tenho vários tios, irmãos empreendedores. Minha irmã foi minha sócia, mas foi assim. Eu sempre fui muito corajosa, eu acho. Eu não vi, bastante. Eu não vi um risco, sabe? Quando eu assumi o medo, eu empreendi, eu fui, coloquei a cara a tapa. Uma coisa. Eu acho que o empreendedor, né? Assim, o empreendedor não tem que ter medo. Sim. Eu assumi o risco, eu não sabia o que estava me esperando na frente. E foi acontecendo muitas coisas, eu fui tendo muitas dificuldades. Aí eu fui falando, ai meu Deus, pronto, eu fui aprendendo na jornada, entendeu? Eu sempre fui muito vendedora, eu gostava de vender. Interessante isso. Desde, acho que até antes disso, eu já vendi bombom na escola, eu levava meu bombom de morango no intervalo da escola, aí as amigas começavam. Ai, não, que delícia, eu quero. Eu falei, não, gente, peraí. Você quer? Eu já vi quanto que custa esse bombom de morango, já fazia conta. Custa tanto, vou vender a tanto, o dobro. Fiz uma conta rapidinho, eu já ia pagar, sei lá, o lanche da escola. Meu pai me ensinou muito isso, assim, eu tenho essa cultura de empreendedor, eu nunca tive nada fácil, apesar de, graças a Deus, estar numa família boa, uma família que eu sempre tive apoio, mas nunca foi fácil, eu nunca tive nada de mão beijada. Então eu aprendi a trabalhar e lutar pelos compromissos. A gente aprende, a gente herda alguma coisa, mas a gente tem que aprender. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que aprender, porque senão, se a gente não aprende, não sei se você concorda comigo, Renata, a gente pode até ter uma ajuda inicial, mas a gente não vai para frente. E você ficou 30 anos só nesse mercado, vamos dizer, físico, nesse mercado analógico. Você também teve uma loja virtual, né? Foi mais no final. Mais no final. Mas antes da gente entrar, depois eu quero discutir um pouquinho com você essa mudança para o mundo digital, Sil. Eu queria entender um pouquinho. 30 anos no mercado, com uma loja, com uma rede de lojas. Desafios. O que foram os desafios que você encontrou? Imagino mais ou menos que você deva nos falar, mas eu queria ouvir de você. Quais são esses desafios? O maior desafio é o governo. Acho que eu brinco, assim, não sei nem se pode falar isso aqui, mas meu maior inimigo era o governo. Não, mas aqui é livre. É livre, então pode falar. Meu maior desafio era o governo, assim, né? Impostos e formar equipe também é um grande desafio. Eu acho que para a gente crescer, eu tive 4 lojas, foram 30 funcionários já, mais o escritório, né? Então, assim, formar uma equipe também é um desafio grande. E fornecedores também, curadoria do meu negócio. Eu trabalhava, hoje eu ainda trabalho com moda, mas a curadoria do negócio, você comprar bem. Eu acho que o segredo no meu mercado, que era varejo também, a compra faz muita diferença. Acho que, aliás, a compra é o segredo do negócio. Sim. Quando a gente compra bem, tem margens para ganhar dinheiro, né? E atrair o cliente certo, posicionamento da marca também é um desafio, você ser fiel ao seu posicionamento da marca que você está criando e dizer não também, porque tem muita... Tem, sei lá, ao longo desse caminho eu fui levada também a alguns outros caminhos que aí você chega ali e fala, não é por aí. Então, assim, falar não é um desafio também. Agora, a política, né? Você imagina em 30 anos, tanto de crise que eu peguei. Suspirei aqui nesse ponto. E assim, Brasília também, ter um negócio em Brasília é difícil, porque assim, muda o governo de 4 em 4 anos, muda tudo. Mudou as pessoas, né? Muda as pessoas. Aquela cliente que você trabalhou 4 anos, às vezes, ela pode de um dia para o outro ir embora. Sim. Aquela turma toda que você trabalhou acabou. Foi embora. Aí vem outra turma. Assim, é legal?
Pode ser, tem que pensar o positivo. Então vamos trabalhar para atrair esse novo grupo que está chegando. Que chega, né? de 4 em 4 de 8 em 8 anos, né? Porque sim, Brasília muda. Me permite só rapidamente, para quem é de fora de Brasília, gente, é uma característica muito do DF aqui, principalmente da cidade, que é você tem de 4 em 4 anos troca de governo, troca de Congresso, troca de parte do Senado, e quando há uma troca no governo federal, então, é realmente isso que a Renata falou. As pessoas trocam, você vê vários apartamentos sendo postos à venda, alugar, e pessoas buscando apartamentos para comprar, porque está mudando a cidade. E aí o que ela está colocando, você tem que formar uma nova clientela. E isso é uma experiência muito Brasília, né, que nós temos aqui. E aqui, assim, agora está tendo mais empresários, né? Mas quando eu comecei, Brasília não tem tanto empresário. Nosso cliente realmente é essa máquina executiva, sim, né? É uma cidade de servidores, né, basicamente. Ainda apesar de estar mudando um pouco o perfil, é uma cidade de servidores. Eu sempre fui daquela assim, que as clientes comentavam assim, nossa, porque eu estou estudando para concurso, porque eu estou não sei o quê. E eu falei, não, acender vela. Pode contar comigo, porque eu estou sendo positivo. A minha torcida é total. Total, eu estou aqui. Fantástico. Mas foi uma experiência muito boa. O varejo é uma experiência maravilhosa. Acho que o salão de vendas foi o meu maior curso. Assim. Fantástico. Sou formada em administração, mas assim, a resiliência que você tem que ter com a pessoa, né? Você tratar com pessoas é muito bom. Eu gosto disso. Isso daí é uma coisa que me move, sabe? Puxar o positivo das pessoas. E um salão de vendas, eu tive essa experiência. Que legal, que legal. Rafaela? Então, Renata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada, a minha pergunta agora vai para o público feminino. Pois assim, né? Tu és uma mulher, como disse o professor Valdir, naquela época empreendendo, né? Sendo corajosa. Então, eu já peguei da tua fala, a coragem, se mover e empreender, né? Tem que caminhar junto esses três pilares. Mas o público que tu alcanças é o feminino ou o masculino também tem essa abertura para conhecer assim, moda, mercado? Como é? Eu converso mais com o público feminino. Eu converso mais com o público feminino porque eu acabo passando a minha experiência. Mas eu sinto hoje, aonde eu estou no mercado, no digital, né? Eu sinto que eu atraio assim, o público masculino mais pela admiração de família, que é o que eu vejo. Não muito pela moda, já tem assim, alguns clientes... Acaba que meus seguidores eu penso logo em cliente, né? Me pedem às vezes algumas dicas para a esposa. Que bacana, identifiquei isso da minha esposa, obrigada pela dica. Chega Dia das Mães, aí entra ali, se identifica o meu estilo com a esposa dele, com a namorada, enfim, isso acontece. Mas eu também vejo, porque eu tenho um casamento sólido, uma família sólida, eu acho que isso também é uma coisa que influencia. Eu vejo que a minha família unida influencia muito aonde eu estou hoje. Porque hoje hoje eu não vendo mais só moda. Eu compartilho meu lifestyle. Eu me dei ao luxo, depois de 35 anos, de não falar só sobre o que eu já falava, sabe? Porque foi justamente uma nova etapa. Até mesmo isso é empreender. Falar do estilo de vida é empreender, né? É mais uma vez um desafio de você se mostrar, né? Dar a cara ao tapa, porque não é fácil. Estar ali na internet o tempo todo dia, sim, e aparecer. E antigamente eu conversava com o meu cliente, mas num salão, eu e ele, essa troca. Hoje em dia, às vezes, eu converso assim e não sei, a pessoa não está falando comigo ali na hora, né? Então, é isso. Mas respondi isso? Respondi. Só de ter ampliado o público, agora alcançar os maridos, namorados, isso é muito legal. Estamos aprendendo também. Eu entendo que isso daí também é um caminho, né? Eu estou aprendendo, conhecendo também meu público. Nada me impede de eu ir conversando ali. Eu já fiz algumas publicidades assim para marcas de roupas masculinas.
mas também visando o público feminino, dando essa dica Sim. de marcas masculinas que eu tenho certeza que conversa com quem me acompanha. Então, assim, são marcas masculinas que eu gosto. Então, eu dou essa dica. Uma curiosidade. 30 anos no ramo, vamos chamar, analógico. De onde veio a guinada para o mundo digital? Então, depois foram 4 lojas físicas, né? E aí o mercado foi mudando, eu logo entendi que eu tinha que ter uma loja online. Então, nos meus últimos 5 anos de mercado no varejo, eu empreendi no mundo online e eu amei o mundo online. Por quê? Com 30 lojas, ou com 4 lojas, eu não conseguia mais estar tão presente no salão de venda quando eu mencionei que eu amava isso. E aí eu vi que o mundo digital me permitia continuar conversando com o meu cliente, às vezes até no meu escritório. Eu nunca deleguei o Instagram. Por mais que eu deleguei já muitas funções dentro da empresa, o Instagram era uma coisa que eu não delegava, eu que conversava com o meu cliente ali. E isso tinha essa troca gostosa que me deixava feliz, que eu ainda estava conversando com o cliente. Então, quando eu vendi a minha empresa, eu vendia para um grupo, e depois que eu vendi, eu pensei assim, ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou ser quando crescer? Porque eu comecei com 16 e vendi com 46. E aí eu fui fazendo uma análise assim, do que eu gostava, eu não queria estar no mercado naquela época de dar consultoria e tudo. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou virar Renata Foreste agora, porque não dava tempo de eu ser eu. Você é minha marca, é isso? Eu sou uma marca hoje, Renata Foreste, eu compartilho mas eu falei, vou virar Renata Foreste, vou começar sendo eu e divulgar esse meu lifestyle. Mas foi mais pelo fato de eu achar que eu poderia continuar fazendo o que eu gostava, que era uma curadoria de luxo. Acredito que a minha empresa foi um sucesso também por essa curadoria, pelo bom gosto de fazer as compras. Então, eu falei, vou compartilhar meu bom gosto, sendo eu, Renata Foreste, e o Instagram me permite essa troca. É isso que eu ia te pedir, Renata. O seu Instagram, para quem está nos assistindo, poder te seguir. Sim. Aí você faz atenção, gente, segue, tá aqui embaixo. Segue, @Renata Foreste, né? Tem 2 Is no fim, Foreste. E vai ser um prazer, nossa, ter todos vocês comigo. Já viu, gente? Não deixe de seguir a Renata, né, Rafael? O Valdir já está aprendendo, viu? Seguidores, @. A gente já faz isso, põe aqui embaixo que vai ser. Renata, para quem está... Hoje a gente sabe que é um sonho de muitos jovens, muita adolescente, ou até pessoas de qualquer idade se tornar... agora você vai me permitir, né? A Rafaela sabe, eu sou um old school, ou seja, vou usar termos meus, tá? Ser influencer, eu não sei como é que chama hoje em dia, cada hora tem um nome novo, mas eu sonho das pessoas crescerem no mundo digital, bom, né? se tornarem se tornarem influencers dentro desse universo. A Renata, empreendedora, né? Que dica que ela dá? O que ela pode dizer para essas pessoas que querem começar? Começar. Primeira coisa é começar, porque eu tenho muitas amigas, assim, eu recebo muito feedback. Ai, mas você é muito corajosa. Ai, eu não consigo fazer vídeo. Ai, eu não consigo aparecer. Eu também não conseguia. Eu também tinha esse medo. Eu também ainda dá o frio na barriga. Mas o negócio é ir fazendo. Vai fazendo, vai virando, hábitos, né? Sim. Você começa, é difícil no primeiro dia, o segundo dia vai ficando um pouco mais fácil, você vai criando hábitos. Então, lógico que tem um estudo por detrás, você vê o mercado que você quer atuar, mas a primeira coisa também é ter paixão, né? Assim, pelo que você vai falar, você tem que gostar. Sim, perfeito. Você também tem que gostar. E eu nunca fiz também pelo dinheiro, sabe? Eu fui fazendo porque eu sempre trabalhei na minha vida, vou fazer o quê? Vou trabalhar, vou continuar a divulgar. Eu encaro isso mais como um trabalho, sabe? É gostoso ter o que fazer, né? Você acordar e você ter o que compartilhar. Mas minha dica é começar. Se você
quer empreender é começar, porque as pessoas têm vergonha de estar aí na câmara, têm vergonha de aparecer, mas eu não sou perfeita e nem ninguém é perfeito. Então, assim, quando eu erro, gente, sinto muito, eu errei. Estou aqui para aprender para ser melhor no dia seguinte, mas errei. E amanhã vou ser melhor, e vamos junto, vamos... Agora, eu vou pegar o gancho dessa pergunta, desse aparecer, porque é um aparecimento, né? A pessoa aparece na vida do outro, no Instagram do outro, né? Mas eu vou fazer agora um contraponto com a intimidade. Sim. Como é equilibrar vou mostrar minha rotina, minha família, as viagens, né? Enfim, a minha moda, meu estilo de vida, mas, ao mesmo tempo, como resguardar aquilo que eu quero que fique só... É o maior desafio. Esse é o desafio. É o maior de todos. Por quê? O engajamento, quando eu compartilho a família, o povo gosta. Adoram ver esse por detrás, mas não é só eu. Claro. Meu marido tem que... né? Tem mais gente, ele tem que aparecer, minhas filhas, elas têm que estar dispostas. Meu príncipezinho, tem o Matheus, que eu brinco que é meu filho do coração, esse aí, então ele aparecia até ter chego. Hoje em dia, ele com 5 anos, ele já não está querendo, mas é uma linha tênue, assim, que eu falo sobre trabalho, mas eu também não posso falar só sobre trabalho, porque senão eu viro vendedora demais, aí fica chato. Então você tem que fazer isso daí. Graças a Deus eu tenho o apoio da minha família, mas uma coisa eu entendi logo no início, mas logo bem no início, como eu sempre fui empreendedora e tive equipe, eu vi que eu tinha que ter uma equipe por detrás, porque como eu sempre, a minha escola, né, assim, eu sempre entendi que a gente cresce fazendo as coisas bem feitas, porque é tudo bem feito. Então, apesar de eu ter começado que Renata Foreste não tinha nenhum seguidor, eu tinha bolinha de seguidor. Eu não fazia minha conta. Então, eu comecei sem seguidor, mas já com cabeça de empresária grande. Tipo assim, não era qualquer foto que me agradava. Porque eu fazia esse conteúdo para minhas empresas. Então, assim, eu precisava da foto boa. Não era qualquer vídeo que me agradava, não era vídeo caseiro que me agradava. Eu queria um vídeo bacana. Porque quando eu contratava as influências para o meu negócio, eu queria a foto boa, eu queria uma entrega boa, eu queria um vídeo bom. E aí eu comecei assim, quem estava do meu lado, o marido que me apoia, minhas filhas. Aí tira uma foto para mim, aquela foto. Nossa, aquela foto era assim, um dia, era uma coisa chata. Aí quando eu entendi que eu poderia afetar minha estrutura familiar por conta disso, rapidamente eu contratei. Eu não tinha dinheiro, meu negócio ainda não me bancava, mas eu pegava meu dinheiro e pagava duplicata, eu pegava meu dinheiro e pagava uma estrutura de uma loja. Falei, já que eu estou formando um negócio, peraí, nenhum negócio começa sem você investir no seu negócio. Então, rapidamente eu já contratei fotógrafos, uma assessoria que me ajuda a fazer esse negócio acontecer. Então, eu tenho um assessor, videomaker, fotógrafo, a gente se encontra 2 vezes por semana, a gente já vai tirando fotos e tal, para facilitar o meu trabalho, para facilitar a minha vida, minhas entregas e conseguir fazer um bom negócio e ter essa estrutura familiar que é, na minha visão, o meu maior negócio bem feito, sabe? E assim, é onde eu quero continuar sempre. Com certeza. Renata, infelizmente, nós estamos terminando. Eu já falei, Renata, eu vou fazer um apelo. Pior que, olha, sim, dura, porque o papo é muito bom. Quando o papo flui, a gente não vê o tempo passar. Eu já fiz um apelo, né, Rafaela, no último programa, e vou fazer nesse de novo. Tem que conversar com essa produção, vou fazer na sua presença, para aumentar o tempo desse programa, porque a gente quer conversar mais, e porque a conversa está muito boa. Eu já quero deixar o convite aberto aqui para você voltar, para um novo bate-papo. Eu acho que a gente tem que aprofundar ainda muito mais uma conversa sobre esse universo digital. E uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que vale a pena a gente discutir, esse universo e esse mercado em Brasília, né? Porque a gente vê muito São Paulo, muito Rio, muito grandes centros econômicos, mas não na capital do Brasil se discute muito o mercado digital. Então, eu acho que é um campo que você pode, inclusive, ajudar
a quem nos assiste, a quem tem interesse, para conhecer um pouco melhor como seria isso. Então, queria agradecer muito a você esse papo, essa conversa, uma conversa descontraída, bem interessante, e te dar os parabéns por fazer uma coisa que eu admiro muito, que é empreender. Eu fico um pouco cismado numa cidade que as pessoas só pensam em concurso, nada contra, mas eu acho que também o privado é importante no sentido de empreender, investir, crescer de outras formas nesse sentido, né? Então, eu queria te agradecer e deixar um tempo aí, caso você queira falar alguma coisa, botar o seu @, novamente. Eu queria Fica a seu agradecer a critério. oportunidade de estar aqui, né? Um público novo que não me conhece, né? Enfim, deixar aí mais uma vez o @Renata Foreste. Tem algumas coisas que eu estou pensando aí pela frente, talvez até empreendendo no digital, formar alguns cursos onde eu possa compartilhar mais da minha experiência. Isso daí é um negócio futuro. E é isso, muito obrigada. Gente que agradece. E Rafaela também, muito Obrigada. obrigada. @Renata Foreste. Aí, @Renata Foreste. E aí, né, Rafaela, já fazer o convite para a Renata lançar os cursos aqui. Com certeza. Quando você estiver nessa fase, você começar esse projeto, quiser vir anunciá-lo aqui, lançá-lo aqui, já esteja convidada para estar conosco, tá certo? Obrigada. Gente, vocês viram que mais uma vez um bate-papo muito interessante, um bate-papo muito bom de ser assistido e principalmente de ter sido realizado aqui nos estúdios do Agora a Terça é Livre. Como vocês também podem reparar, nós sempre trazemos assuntos novos, nós sempre trazemos pessoas novas e principalmente pessoas interessantes, pessoas que têm a sua visão, pessoas que têm a sua vida, a sua realização. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está crescendo e, principalmente, a gente sempre traz pessoas que acrescem ao seu conhecimento, pessoas que vão sempre ajudar você a formar, de novo, a sua opinião, a sua visão, sem ser imposta, sem ser uma narrativa, mas sim a realidade dos fatos. Então, agradeço a todos os nossos seguidores, que ainda não é seguidor, eu sei que a Rafaela sempre pede isso, mas nos segue lá nas nossas redes sociais e desejo a todos uma excelente semana e nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, no Agora a Terça é Livre. Rafaela? Bom, muito obrigada, agradeço o professor Valdir, agradeço a Renata por esse tema tão importante. E vocês podem ver como a nossa vida sempre está interligada. Então a Renata tratou sobre empreendedorismo, mas tratou sobre política também. Ela mostrou como o negócio dela está interligado também com a política, não é lá dentro do Congresso Nacional, mas é fora, é a política do cidadão, são as pessoas que moram aqui em Brasília. Então, assim, é sempre importante a gente ter em mente que nós somos um ser social e político. Não tem como a gente fugir disso. Agradecemos, então, por mais um Agora a Terça é Livre, agradecemos por vocês estarem aí, continuem nos seguindo, continuem comentando, criticando, sugerindo. E hoje eu termino com uma frase do professor doutor Augusto Cury. Então ele diz o seguinte: não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Boa noite.